Com a palavra, o senador Aécio Neves. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, senhoras, senhores senadores, senhor procurador-geral. Prazer reencontrá-lo em mais esta sabatina. E posso iniciar dizendo que conheço Vossa Excelência nas suas origens. E não apenas eu. O nosso Estado de Minas Gerais conhece a formação de Vossa Excelência, o caráter e a idoneidade de Vossa Excelência. Portanto, se tudo isso já fosse de alguma forma relevante, não tenho dúvidas de que o apoio que teve dos seus pares, inédito, acredito eu, na história do Ministério Público, é uma demonstração clara da forma como Vossa Excelência vem se comportando. Eu sou seu procurador, talvez ainda um dos poucos aqui remanescentes da Constituinte de 1988. E ali um dos debates mais acalorados que se deu foi exatamente esse que buscava redefinir as funções do Ministério Público. As dúvidas eram muitas em relação a esse novo modelo, um novo poder, na verdade, se consolidava, e com erros e acertos ao longo desses 27 anos de vigência da nova Constituição, eu creio que a sociedade brasileira hoje compreende, diferente do período anterior à Constituinte de 88, a relevância e a importância do Ministério Público, seja o Ministério Público Federal, sejam os Ministérios Públicos Estaduais. O partido que presida, o PSDB, sempre se colocou aqui no Congresso Nacional de forma contrária às tentativas recorrentes de diminuição ou de cerceamento da autonomia do Ministério Público. Mas, ao mesmo tempo, também nós sempre cobramos aprimoramentos no funcionamento do Ministério Público. Em especial, o senador Blair a isso aqui se referia, em relação, por exemplo, à extensão, muitas vezes ilimitada, das investigações, sem que haja uma palavra conclusiva do próprio Ministério Público, com as consequências, sobretudo em relação a agentes políticos, dessas investigações inconclusas. E creio que o Conselho Nacional do Ministério Público vem se transformando a cada dia mais num instrumento essencial, repito, ao aprimoramento do funcionamento do Ministério Público e a limitação de abusos que temos sempre que admitir, acho que Vossa Excelência já fez isso mais de uma vez, ainda existem. Mas a questão central, senhor procurador, é que nesse mar de lama em que o Brasil foi mergulhado pela ação inescrupulosa de um grupo político que se apropriou do Estado Nacional em benefício de um projeto de poder, o aspecto positivo, e nós devemos sempre buscá-lo, é que as nossas instituições têm se mostrado sólidas, têm demonstrado capacidade de enfrentar todas essas denúncias, enfrentar toda essa desconstrução que veio ocorrendo ao longo dos últimos anos de forma altiva e de forma independente. E a sabatina que nós hoje realizamos, senhor procurador, senhoras e senhores senadores, ela, na verdade, vem possibilitando ao Senado Federal recuperar uma das suas atribuições essenciais, em nome da sociedade brasileira, que é de ouvir, de questionar, de sanar dúvidas e de denunciar, eventualmente, quando for o caso, a atuação daqueles que aqui vêm, sejam indicados para os tribunais superiores, ou, no caso de Vossa Excelência, para o Ministério Público. Isso não é uma conquista muito antiga, é recente. As sabatinas, na verdade, ao longo do tempo, se transformaram quase que em sessões de homenagem aos sabatinados. De algum tempo para cá, isso vem mudando. E acho que é extremamente importante que aquele que sair daqui, aprovado pelo Senado Federal, saia fortalecido e saia tendo dado oportunidade, possibilidade à sociedade brasileira de conhecê-lo na sua inteireza, na sua formação pessoal, na sua formação moral, na sua formação profissional e, claro, também nos seus propósitos. Eu dizia sempre que nós devíamos estar buscando nos inspirar no que acontece nos Estados Unidos, onde os sabatinados muitas vezes se submetem a sessões contínuas que duram, em alguns casos, meses. E, obviamente, quando saem dali, saem muito mais fortalecidos para cumprir as suas funções. Portanto, feita essa introdução,
caro procurador, é natural que não concordemos em tudo. Até seria, talvez, inusitado que o oposto ocorresse. E eu quero, portanto, voltar aqui a uma questão, e faço isso como senador da República, na responsabilidade de presidir também hoje no país o maior partido de oposição, e gostaria de voltar a uma questão que aqui já foi, de alguma forma, abordada pelo senador Aloísio, mas de todas as demandas que recebi anteriores a essa sabatina, talvez essa seja a mais recorrente. E diz respeito exatamente à ação apresentada à PGR, à Procuradoria-Geral da República, no dia 26 de maio, onde nós buscávamos que a Procuradoria-Geral pudesse abrir um processo investigativo em relação ao descumprimento dos artigos 359, 359A e C do Código Penal pela senhora Presidente da República, em decorrência daquilo que estabeleceu chamar as pedaladas fiscais. Veja bem, essa ação não entra em outras questões que, por exemplo, estão sendo avaliadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que ontem mesmo constituiu, numa decisão importante, maioria para abrir investigações sobre as contas da Presidente da República e eventual utilização de dinheiro da propina da Petrobras no seu financiamento, mas nós não nos ativemos a essa questão. Nós construímos uma peça, com apoio, obviamente, de eminentes juristas, e que no seu preâmbulo diz que essa representação é por crimes eventualmente praticados no exercício das suas funções, obviamente da Presidente da República, nos anos de 2013, 14 e 2015. Pela Presidente da República, como disse, crimes contra as finanças públicas de falsidade ideológica, sendo sujeito ativo a chefe da nação. Ciente e consciente das práticas ilícitas, ora já constatadas pelo Tribunal de Contas da União, em parecer do Ministério Público daquele Tribunal de Contas, competente parecer do Procurador Júlio de Oliveira, em prejuízo de toda a sociedade, dadas as consequências graves que isso trouxe a todos os brasileiros. Nessa representação, me permita aprofundar um pouco essa discussão, porque fica aí uma questão ainda a ser esclarecida para que possa ser compreendida pela sociedade brasileira. Foram narradas as condutas da representada que comprovam, entre outras ações, a prática dos seguintes ilícitos: realização de operação de crédito sem prévia autorização legislativa, autorização de despesas nos 2 últimos quadrimestres do último ano de mandato, que não poderiam, como efetivamente não foram, pagas no mesmo exercício e sem que existissem contrapartida suficiente disponível de caixa, ferindo no seu cerne, no seu âmago, a lei de responsabilidade fiscal. As provas da ocorrência desses fatos foram apresentadas a Vossa Excelência através da juntada de cópia integral desse processo que tramita no Tribunal de Contas, que todos sabemos ainda pendente de julgamento. Houve uma solicitação de mais um adiamento por parte do governo federal para apresentar ali as suas explicações e a sua defesa, o que para mim já é uma demonstração clara da dificuldade de responder ao relatório muito bem elaborado, já que uma verdadeira força-tarefa do governo federal se organizou no sentido de prestar informações e de alguma forma atuar junto ao Tribunal de Contas, mas me parece até agora, segundo essa iniciativa, ou a compreender dessa iniciativa do governo federal, sem ainda alcançar o objetivo por eles buscado. Dentre essas provas, eu destaco a comprovação de que a Presidente assinou, no segundo semestre de 2014, vários decretos autorizando a realização de despesas sem a necessária autorização legislativa. Mas como é, senhor procurador, do conhecimento de Vossa Excelência, e sobre isso Vossa Excelência aqui já se referiu, a atuação do Ministério Público ela independe de qualquer conclusão do processo administrativo que está hoje sob a análise do Tribunal de Contas da União. Várias decisões apontam nessa direção, como uma decisão do próprio STJ, e aqui alguns ministros do STJ acompanham essa sessão, no habeas corpus número 156234, que diz que, todavia, resta consolidado nesta Corte Superior e no Pretório Excelso o entendimento de que o fato de o Tribunal de Contas, eventualmente, aprovar as contas a ele submetidas, não obsta, em princípio, diante da alegada independência entre as instâncias administrativa e penal, a persecução, criminal promovida pelo Ministério Público. Portanto,
as indagações que começam a fazer a Vossa Excelência. Vossa Excelência concorda com esse entendimento de que não há, que é o entendimento do STJ e do próprio Supremo Tribunal Federal, de que há uma independência de instância entre o TCU e o Ministério Público, portanto, não dependendo do Ministério Público de uma decisão aprovada pelo Pleno do Tribunal de Contas para agir, se obviamente convencido de que deve fazê-lo? Pergunta ainda a Vossa Excelência se os fatos largamente conhecidos, noticiados pela imprensa e irrefutáveis com base no parecer técnico já aprovado, e repito, parecer técnico sem qualquer viés políticos, seriam esses fatos já suficientes para reconhecer, para que o Ministério Público pudesse reconhecer a existência desses indícios de prática de condutas chamadas as pedaladas, né, costumeiramente agora chamadas de pedaladas fiscais? E não considera Vossa Excelência que, em benefício desse novo momento por que passa o país e de fortalecimento das nossas instituições, eu destaco o Ministério Público, e sem qualquer prejulgamento, senhor procurador, com amplíssimo direito de defesa, não seria um avanço se nós não pudéssemos dar a possibilidade de que a investigação ocorresse, até para que eventualmente fosse absolvida a presidente da República? E eu volto ainda num fato correlato a esse, um episódio ocorrido recentemente, aí já com base em outras informações, em especial numa delação do senhor Paulo Roberto Costa, que dizia que havia recebido uma solicitação de R$2 milhões que fosse encaminhada à campanha da Presidente da República. A partir daí o PPS, o Partido Popular Socialista, entrou com uma representação junto ao STF para investigar a presidente sobre essa questão específica. E aí eu creio que até ajuda a Vossa Excelência para que eu chegue aonde possamos chegar aonde julgo necessário para sanarmos essa lacuna. Na verdade, o ministro Teori Zavascki, muito recentemente, ao indeferir essa representação do Partido Popular Socialista, ele afirmou que o chefe do Executivo não poderia ser responsabilizado por atos anteriores ao seu mandato. Entretanto, e essa é talvez a fresta pela qual eu gostaria de levar aqui a fase final dessa minha interlocução, entretanto, o ministro ressalva que a sua decisão, nessa sua decisão, que tal circunstância não eliminaria a possibilidade de eventual apuração dos fatos. Portanto, gostaria de uma palavra de Vossa Excelência em relação a esta interpretação mais recente, já que Vossa Excelência arguía outras decisões do Tribunal que vieram após a manifestação do ministro Celso Mello. Essa é a mais recente, onde o ministro Teori diz que a Presidente da República não poderia ser responsabilizada por atos cometidos anteriores ao seu mandato, mas isso não eliminaria a possibilidade eventual de uma apuração. Digo isso, senhor procurador, porque sabemos ambos que o artigo 86, no seu parágrafo 4 da Constituição Federal, que tive a honra de assinar, diz... Senador Aécio, vou concluir, senhor presidente. Vossa Excelência já ultrapassou 2 minutos vou concluir, do seu tempo e... Nós temos ainda muitos oradores inscritos. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência e caminho para concluir. O artigo 86, no seu parágrafo 4, diz literalmente o seguinte: o Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Em nenhum momento a Constituição se refere ao fato de ser investigado. Até porque, senhor procurador, sabemos todos nós que o crime de corrupção, se comprovado, aqui nós estamos falando, obviamente, em hipótese, ele tem como uma das suas principais características a continuidade delitiva, né? O resultado do ato de corrupção, ele se prolonga, ou do ato delitivo, se prolonga no tempo. Talvez o exemplo mais notório possa ser Passadina, adquirida com a aprovação da presidente do Conselho da Petrobras e de outros dirigentes e membros do Conselho em 2006, e os efeitos daquela compra se estenderam muito além daquele mandato e beneficiaram pecuniariamente algumas figuras, como já confessadas, e mesmo esse mesmo projeto de poder. A questão final, e concluo, senhor procurador, reiterando aqui o meu respeito a Vossa Excelência, a sua trajetória que honra o Estado que represento nesta casa, nosso
nosso estado de Minas Gerais. Não seria uma satisfação necessária e adequada à sociedade brasileira cumprirmos estritamente aquilo que prevê a Constituição, e essa é uma outra discussão que teremos que travar no futuro, mas permitindo que a investigação ocorra, e a investigação não prejulga, não pré-condena, ela permite inclusive o amplo direito de defesa. Eu acho que seria mais uma, dentre tantas, extraordinária colaboração que o Ministério Público Federal estaria dando à nossa democracia ainda em consolidação. Cumprimento Vossa Excelência e agradeço a oportunidade. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.